Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar estudando aqui o nosso conteúdo de identificação humana, antropologia forense, o tópico de identificação craniométrica, que nada mais é que a identificação do ser humano com base no estudo da estrutura craniana, dos ossos do crânio, dos dentes e de outras características, certo? No nosso último encontro aí de identificação craniométrica, de identificação por antropologia forense, nós vimos aí alguns métodos que permitem identificar, distinguir uma espécie da outra. Por exemplo, a gente viu como que os cientistas forenses podem diferenciar ossos humanos de ossos animais, né? A gente viu que quando a ossada é encontrada de forma completa, fica mais fácil. Uma simples comparação morfológica das estruturas muitas vezes permite chegar ao reconhecimento daquela espécie, não é isso? A gente viu que os maiores problemas são quando são encontrados ossos isolados e eles precisam serem analisados, principalmente quando esses ossos não são os ossos do crânio. Os ossos do crânio, de modo geral, trazem características morfológicas que permitem, na maioria das vezes, quase que de imediato, quando o perito é bem treinado, é bem prático nessa área, reconhecer se trata de um osso, de um crânio humano, adulto, infantil, idoso, masculino, feminino, ou se, por outro lado, se não for um crânio humano, se trata de um crânio de um animal, tá? Quando são ossos isolados, há testes, né? Testes, exames de imagem, exames histológicos que são feitos, exames laboratoriais, exames de raio-x que permitem identificar, diferenciar esses ossos, certo? Nós vimos também que é possível identificar um crânio, uma ossada humana do sexo masculino e do sexo feminino pelas características morfológicas do crânio, né, e de outros ossos. No que diz respeito ao sexo, o esqueleto masculino é bem diferente do esqueleto feminino na espécie humana, certo? E nós vimos também que o estudo do comprimento dos ossos longos, tíbia, rádio, fêmur e húmero, a medição desses ossos, quando se tem certeza de que se trata de osso humano, a simples medição desses ossos e a comparação com tabelas antropométricas existentes nos manuais, nos livros de medicina legal, permite estimar a estatura do ser humano, certo? Hoje nós vamos ver aqui alguns métodos científicos de estimativa da raça, da etnia, por meio principalmente do estudo do crânio, tá? Nós vamos ver a diferenciação da idade pelo estudo do crânio também, tá? Lembrando que não só o crânio permite fazer essas diferenciações, essas identificações, mas os ossos humanos em geral, eles trazem informações acerca de sexo, estatura, etnia, idade e outras características, mas o seu edital focou no crânio. O tópico lá é identificação craniométrica, por isso que a gente está focando no crânio, porque o estudo do crânio já é bem amplo, já é bem complexo, tá? Já é bem difícil. Lembrando, pessoal, que esse tópico aqui é só noções de identificação craniométrica. Por quê? Para fazer esse trabalho com segurança, com precisão, com exatidão, é necessário que o profissional seja um perito já bem treinado, de preferência um médico legista ou um odontolegista, um odontólogo, tá? Não é um assunto para pessoas de outras áreas, não é um assunto para aventureiros. O que nós estamos vendo aqui são noções, tá? Acreditamos que na sua prova não seja cobrado de forma aprofundada, porque isso daqui até para o profissional que já atua na área, que já lida no dia a dia, quando ele está procedendo, ele precisa consultar atlas de anatomia, ele precisa consultar tabelas, imagens, fazer comparações.
Então é um assunto que, se for cobrado na sua prova, será cobrado em questões de baixa complexidade ou média complexidade, tá? Para uma prova de médico legista, talvez venham questões de alta complexidade, embora seja pouco provável, porque o conteúdo é muito amplo, é muito detalhe, é muita nomenclatura. Até para um médico que não atua na área, não é fácil, porque a medicina legal tem que ter prática, tem que ter vivência, tá? As nomenclaturas, os termos são muito específicos, tá bom? Então, nós vamos começar aqui hoje estimando as características étnicas de raça por meio do estudo dos ossos humanos, tá? No que diz respeito à determinação da etnia e da raça por meio do estudo dos ossos, as estruturas ósseas mais empregadas para esse estudo é o crânio. O crânio é a parte do esqueleto humano que traz maior número de informações que permitem diferenciar etnias, tá? No entanto, a literatura é clara ao dizer que, de modo geral, essas técnicas não são aplicáveis de forma inequívoca na determinação da etnia, essas técnicas isoladamente. Por quê? As características de esqueleto, de ossos, de crânio, variam de forma crítica em populações grandes, de países grandes, e variam de forma crítica de região para região, de etnia para etnia, principalmente se um país for tão miscigenado quanto o Brasil. O Brasil é um país de grande extensão territorial, formado por populações provenientes de vários continentes, de vários países, com características étnicas e morfológicas antropométricas muito distintas, o que permite uma miscigenação muito grande e fica difícil estimar a etnia com base apenas no estudo dos ossos. Porque no Brasil nós temos, por exemplo, pessoas brancas com características faciais, por exemplo, de uma pessoa negra, e o contrário, inclusive, tá? Então, são técnicas mais aplicáveis em países em que há menos miscigenação, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, Rússia, esses países em que há menos miscigenação, tá? De qualquer forma, é bom você ter uma noção, porque está no seu edital, tá? Nós vamos partir aqui da classificação étnica de Otto Leng, é uma classificação desenvolvida por um antropologista amplamente citado pelos autores de medicina legal e de odontologia legal. Otto Leng classificou as espécies, as etnias humanas em 4 raças, né? Os caucasoides, né? Os brancos, os negroides, os mongoloides e os australoides. Nós vamos ver as imagens e as características de cada um deles. Lembrando que não há consenso entre os autores e essas características não são feitas as mesmas descrições morfológicas por diferentes autores. Para elaborar o seu material, eu usei como base o livro do França e eu usei como base alguns outros livros de identificação humana, de odontologia legal e de antropologia forense que eu tenho, tá? Mas as bancas tendem a se basear mais no França. É porque alguns tópicos do França são muito escassos de informação, tem poucas informações. Para não trazer slides e aulas pobres para vocês, a gente complementa com outros autores, mas a tendência da banca é cobrar o que tem no França, que é o livro mais amplamente utilizado. Eu usei bastante também o volume 2 de Identificação Humana, da editora Milênio. É um título que, se eu não me engano, já se encontra esgotado, você não encontra em livrarias, nem em bibliotecas, é um livro bastante difícil de encontrar, mas eu tenho na minha coleção, na minha biblioteca particular de ciências forenses, e aí eu complementei para você. E aí eu vou te mostrar aqui, tá? Então a tendência é que as bancas se baseiem mais no França, tá?
Então tá, gente, vamos aqui no slide. No que diz respeito à estimativa da cor da pele ou da raça, né? Ou da etnia, né? Cada autor descreve de uma forma, né? Ou fenótipo, cor de pele. O que vem a ser o fenótipo, né? São as características morfológicas visíveis. É a expressão do genótipo. São as características genéticas que a gente consegue perceber visualmente, né? O genótipo, os genes, são as informações bioquímicas, os genes, as moléculas que nos dão a expressão genética, por meio do fenótipo, que é aquilo que a gente percebe, certo? E a gente sabe que a espécie humana apresenta vários genótipos e, por sua vez, vários fenótipos, certo? Como nós já mencionamos aí, não há consenso acerca da aplicação dessas técnicas de antropologia forense na identificação da etnia, do fenótipo cor de pele. Mas há bastante informação aí, há bastante estudo e o seu edital está cobrando um pouco dessas informações. Como nós mencionamos, o crânio é a estrutura anatômica do esqueleto que traz maior número de informações, certo? E por meio do estudo das medidas do crânio, como por exemplo o diâmetro, os ângulos que nós vamos ver, o tipo de dentição e as medidas específicas de determinadas estruturas anatômicas do crânio é que permitem você estimar aí o fenótipo cor de pele. Aí, para a gente poder entrar lá nas técnicas, a gente vai ver primeiro a classificação de Ottolenghi aí, né? São 4 as etnias descritas por Ottolenghi. Primeiramente, o tipo caucásico, né, que é o branco típico que nós conhecemos aí, como você vê aí nas imagens, né, é o típico nórdico não miscigenado, certo? A literatura descreve essas pessoas como tendo pele branca ou trigueira. Eu coloquei esse termo aqui porque o França usa, trigueiro relativo a trigo branco, tá? Para se cair na sua prova você não se assustar. Então, trigueiro é relativo à pele branca. Geralmente podem apresentar cabelos lisos ou crespos, mais frequentemente lisos, né? A cor do cabelo varia entre louro e castanho. Os olhos são geralmente azuis, verdes, cinza ou castanho claro. E o contorno crânio-facial anterior, que é isso daqui, né, apresentando formato ovoide, certo? Ovoide ou ovoide poligonal, como alguns autores descrevem, tá? Ovoide poligonal. Polígono de vários lados. Então, essas daí são algumas características físicas cranianas dos caucásicos, dos brancos, certo? Os mongólicos são esses que você conhece, aqueles típicos do continente asiático. O tipo étnico recebe o nome de mongólico em alusão aos nativos da Mongólia, que apresentam essas características faciais típicas do asiático, do chinês, por exemplo, do japonês, que nós conhecemos, né? A literatura descreve como pele amarela, embora eu discorde, né? Algum deles. Por isso que não há consenso entre os autores. Há autores que descrevem como pele amarela, outros como branco ou rosada, e é muito variável. Você vê aí que varia bastante mesmo, né? Mas, de qualquer forma, essa daí é a descrição do França, tá? Cabelos finos, lisos e escuros, face achatada, isso é fácil de ver mesmo, a face achatada, o plano achatado de frente para trás, né? Íris, geralmente, a íris dos olhos geralmente pretas, escuras, né? Fronte larga e baixa, espaço interorbital largo, que é esse espaço aqui, né?
espaço entre as órbitas dos olhos, certo? Espaço interorbital largo. Então, são essas algumas características descritas pela literatura no que diz respeito ao tipo mongólico. O tipo negroide é o típico do homem negro, mais comumente encontrado no continente africano, embora seja encontrado em outros países e outros continentes também, mas é tipicamente do continente africano, que é um continente muito grande, né? E é onde predominam as populações negras no mundo, embora haja os outros países, né, que também têm populações negras provenientes de imigração do continente africano. A literatura descreve como possuidores de pele negra, cabelos crespos, crânio pequeno, íris escura, geralmente preta, nariz largo e achatado, narinas grandes e afastadas. Essa moça aí, por exemplo, se você ver, ela já tem uma miscigenação, porque ela não apresenta o nariz típico do negroide típico, né? Veja a diferença, tá? Então, se você comparar o nariz dela com o nariz dos outros aí, ó, é mais parecido com o do mongol, certo? É diferente do nariz do negro típico. Então, é possível que já tenha um pouco de miscigenação, certo? O indiano tem pele amarelada, avermelhada, cabelos pretos, lisos e grossos. Embora, de modo geral, embora seja muito comum também, cabelos ondulados nos indianos. Crânio pequeno e olhos amendoados, certo? E o australoide, que é o fenótipo típico do homem, do nativo, do aborígene australiano, tá? É tão interessante a descrição desse pessoal do australoide, que eu achei tão absurdo. O australoide típico é esse daí, ó. Esse que você está vendo. Observe que ele ele é bem diferente do indiano, do negro, certo? Embora a cor da pele seja parecida com a cor da pele, seja uma intermediária entre a cor de pele do indiano e do negro, certo? Mas não é pele branca, né? E não há consenso entre os autores, eu até não tive coragem de colocar aí, mas o França descreve o australoide como de pele branca ou trigueira. E eu concordo, inclusive eu não coloquei aí, mas o França descreve o australoide como de pele branca ou trigueira. Vou anotar aqui para você, porque se cai na sua prova conforme França, você vai marcar que tá bom? Embora você esteja vendo aí que não é, tá? França, australoide, pele branca. Pode abrir lá o França e consultar, tá? Eu achei tão discrepante que eu não coloquei para você. Eu estou colocando a caneta, tá? Então é o típico aborígene aí das imediações ali da Austrália, certo? E as características são essa aí. Geralmente alto, nariz curto e largo, arcadas zigomáticas largas. O que é isso, professor? Arcada zigomática é essa região aqui, ó. A região zigomática que é larga, tá? Região zigomática larga. Prognatismo, aí você vai ter que voltar aqui na câmera, vem cá. O prognatismo é esse ângulo do queixo projetado para frente. Embora o homem australoide tenha o mento retraído. Ao mesmo tempo que a mandíbula se projeta para frente, passa aqui do alinhamento do maxilar, tá? O mento é achatado para dentro. Observe aí na foto do australoide típico,
que ele tem o queixo arredondado, como se fosse achatado para dentro, tá? Então, essas são as características. Gente, um monte de nome, né? Mas eu vou te ensinar uma maneira bem fácil aqui de você memorizar tudo isso daqui. Os outros nomes são intuitivos, né? Você só vai memorizar o caucásico, que é o branco típico, tá? Os outros, intuitivamente, você vai saber o nome. O mongólico é o asiático típico dos países lá de olhinho puxado, tipo da Mongólia. Como, por exemplo, o chinês e o japonês, certo? O negroide é o negro típico do continente africano, o indiano é ali do meio da Ásia, né? Tipo indiano mesmo, que embora o nome da nacionalidade dê nome ao tipo étnico, o tipo indiano, existem outros países além da Índia, tá? E o australoide aí, que deriva dos aborígenes, habitantes nativos ali da região próxima da Austrália, tá? Os índios, os nativos dali daquela região, tá? Se é que assim pode se dizer. Tem uma informação importante, a fórmula de Retzius, que permite, pelas medidas do crânio, estimar a etnia, pela forma do crânio, pelo índice cefálico. O que é o índice cefálico? É a divisão da largura pelo comprimento do crânio, tá? Vezes 100. A largura é essa medida aqui, ó. Largura é essa medida aqui. E o comprimento é essa medida aqui, ó. Tá? Então, a largura é L dividido pelo comprimento vezes 100. Tá? Se esse valor dá um valor de até 75, o indivíduo é classificado como de crânio dolicocéfalo, certo? E esses crânios dolicocéfalos geralmente são encontrados em indivíduos negros, tá? E o crânio dolicocéfalo, ou dolicocrânio, como você vê na ilustraçãozinha aí embaixo, tá? O que ele tem de característico? Ele é um crânio de perfil oval fino. É um crânio de perfil oval fino, veja aí, tá? Então, isso, segundo a literatura, caracterizaria o crânio de um negro típico, tá? Alguns autores descrevem como melanodermas, tá? Eu coloquei o nome aí para você saber, porque vai que a banca cobra. Eu acho sacanagem cobrar, porque são nomes muito difíceis. Mas tá no edital, eu não posso sonegar essa informação de você, porque se cair depois você vai me culpar. Então, tá aí, tá? O mesocrânio ou mesaticéfalo dá um quociente de 75 a 80, tá? E é típico o crânio dos homens brancos, dos caucasoides ou de mesocrânio, tá? Tá aqui, beleza? E quando esse índice cefálico dá superior a 80, nós temos os braquicéfalos ou xantodermas, que são os povos ditos amarelos, né? Os asiáticos, tá? E o crânio deles é esse aqui, certo? Então tá aí. A fórmula de Retzius. Isso é uma informação importante que o França descreve e os outros manuais de identificação humana também descrevem, tá? Essa expressão matemática aí é apresentada por vários autores. Ela é importante, essa classificação. Essa classificação aqui de Otto Lengi é apresentada pelo França também, tá? Então, o que é apresentado pelo França, a chance de cair é maior, tá? E aí, a título de ilustração, eu coloquei aí alguns crânios
para você ter noção, tá fora da ordem lá, né? O caucasoide. No australoide é bem típico, veja. Aquilo que a gente analisou. Arcada zigomática larga. Certo? Aí para a gente ver o perfil de cima, né, seria melhor. Mas tá aí, a título de ilustração, só para você ver que é bem diferente mesmo. Se você olhar um crânio desse isoladamente, parece que é a mesma coisa, mas quando você olha comparativamente, eu não sei se essa imagem está mantendo as devidas proporções, tá? Me parece que está um pouco fora de proporção, no que diz respeito ao tamanho. Atente-se só para as formas, tá? Atente-se para o formato dos crânios, certo? Outra informação muito bacana aqui, que já caiu em prova, na prova de delegado de Goiás de 2013. Infelizmente, a questão se tornou difícil, porque não tinha essa figura aí, tá? O França apresenta essa figura, o site do professor Malthus Galvão apresenta essa figura e outros livros também, tá? E vários sites de medicina legal e de odontologia forense também apresentam. São esses ângulos aí de Jacquard, de Cloquet e de Cuvier, tá? O estudo desses ângulos aí permite você estimar a etnia de forma muito interessante. É um método que parece que pela literatura tem bastante credibilidade, porque é apresentado por vários autores, tá? Assim como a fórmula de Retzius. Isso daqui, ó, essa classificação não é consensual. Essa de Otto Lengi é uma das mais famosas, mas não é consenso, tá? Essa fórmula de Retzius é apresentada também pelo França e por vários autores, tá? E esses ângulos de Jacquard, Cloquet e Cuvier também. Eu coloquei a descrição só de dois aqui para você, até porque o França só apresenta a descrição desses dois aqui. A descrição de Jacquard ele não apresenta e eu não quis fazer a descrição por conta própria, porque eu acho que isso daí é mais para o especialista em odontologia, tá? Mas de qualquer forma, pelo estudo desses ângulos aí, você chega à etnia. Por exemplo, você mede esses três ângulos, ó, em um mesmo crânio. Se você encontra um grupo de valores próximos desses aqui, você estima que o crânio é de um homem branco caucásico típico. Se você encontra um conjunto de valores próximo desse aqui, você sugere que ele é um mongol. E se você encontra valores próximos disso daqui, você sugere que se trata de um indivíduo da etnia negra, tá? E isso já caiu em prova em 2013, na prova de delegado de Goiás. Foi cobrado pela UEG, foi tirado do livro do França, tá? Qual a dificuldade dessa questão? Nós estamos vendo ela aqui logo após ver o conteúdo. É fácil. A grande dificuldade dessa questão é que esse tópico é um tópico pequeno no livro do França, dá meia página e vem com a figura. E na prova não veio com figura, tá? Polícia Civil de Goiás, delegado de polícia 2013, tá? Em antropologia forense, os ângulos faciais de Jacquard, de Cloquet e de Cuvier são determinantes para a determinação da etnia, da raça ou do grupo étnico, certo, gente? Então, é uma questão tranquila, né? Outra característica que permite diferenciar as etnias é o formato do primeiro molar, desse dentinho aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro molar, tá? Da arcada inferior, tá? Da mandíbula. Isso aqui é a mandíbula. Em cima é maxilar. É óbvio, mas muita gente confunde, inclusive eu já confundi muito. Então, o formato do primeiro molar da mandíbula permite estimar a etnia e é bastante
diferenciado aí o formato, tá? Lembrando, gente, que nenhum desses métodos é usado isoladamente, tá? Quando se tenta fazer a identificação da etnia de um indivíduo, de uma ossada encontrada, o odontologista, o médico legista, faz todas essas medidas. Faz a medida do índice cefálico de Retzius, faz o estudo dos ângulos faciais aí, por exemplo, e faz o estudo do formato, do tipo do primeiro molar, certo? E essas informações são interpretadas conjuntamente. E aí, olha só. Esse dentinho número 1 aí é o formato típico do dente do homem branco, do primeiro molar inferior do homem branco. Esse segundo dentinho aí é o primeiro molar inferior do homem negro, tá? E esse terceiro dentinho aí do homem amarelo, ali que pode ser descrito como amarelo aqui, o indiano ou o mongoloide, certo? Aqui, ó, vai poder ser de um indiano ou de um mongoloide. Isso em populações não miscigenadas, gente. É possível que uma pessoa branca tenha um dente com formato, o primeiro molar inferior com formato de um homem negro? É possível, principalmente no Brasil, por exemplo, tá? Então, por isso que essas informações são interpretadas de forma conjunta, tá? Exemplo, minha esposa é branca, tá? Mas apresenta o formato, apresenta um nariz de formato típico de um negroide. Por quê? Ela é afrodescendente, é branca, mas é afrodescendente. Tem cabelos claros, mas tem cabelos com ondulados, crespos, como do afrodescendente. Então, no Brasil, essas informações têm que ser interpretadas com muito cuidado. Mas, para título de prova, é possível, tá? Com muita cautela, com muita precaução, mas é possível. Gente, voltando aqui na tela. Todas essas informações são muito críticas na perícia no caso real. Por quê? Quando a perícia é chamada para o exame pericial de um local de ossada, tem que ter um cuidado muito especial de coletar todos os ossos que existem no local e ter o cuidado de não deixar nenhum dente no local, tá? Porque com o tempo, o cadáver tende a soltar os dentes. Os maxilares tendem a soltar os dentes. Então tem que ter muito cuidado para não deixar nenhum dente desse. Às vezes os dentes já não existem, ou às vezes onde há ossadas, animais vão, mexem, comem a carne, movimentam a ossada, prejudica, destrói um pouco do esqueleto, tá? Mas tem que ter esse cuidado aí. Aí, dependendo do estado, vai um perito criminal, 2 auxiliares de autópsia, um motorista, um papiloscopista. Então, tem que ter esse cuidado de não deixar nenhum ossinho no local, de não deixar nenhum dente no local. Porque tudo isso vai ser muito importante lá na seção. Em Goiás, nós temos a seção de antropologia forense e odontologia legal, que faz a identificação dessas ossadas. Tudo isso é muito importante, tá? Por isso que não se recomenda ser feito um tipo de perícia dessa durante a noite, para não correr o risco de esquecer nenhum ossinho lá. Se a perícia e o recolhimento, a remoção da ossada for durante a noite, vai ter que voltar de dia para dar uma conferida no local, beleza? Então é isso. Eu coloquei algumas ilustrações aí, ó, só para você estudar a nomenclatura dos dentes aí. Não precisa memorizar todos, é só para você ter uma noção, tá? E aí eu coloquei aí, beleza? No nosso próximo encontro, a gente vai ver como que a odontologia forense, a antropologia forense, a medicina legal
estima a idade do indivíduo com base no estudo do crânio e com base no estudo dos dentes, tá? Então é isso. Um abraço, bons estudos e até a próxima.